Então, pessoal, seguindo aqui, eu dividi em 2 vídeos para que pudesse ser postado, né? E então a gente vai falar agora um pouquinho do ato infracional. Hoje nós temos na nossa Constituição Federal a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Mas nem sempre o direito infracional ele teve esse viés de proteção. Então, no século XIX, no início do século XX, nós tínhamos a doutrina do direito penal do menor. E em 1970, a doutrina era da situação irregular com um código de menores. Só modernamente que a gente tem, então, para o ato infracional, também uma doutrina de proteção. E isso significa, pessoal, que paralelamente, mesmo que o artigo 103 do ECA ele tenha adotado, incorporado o princípio da legalidade, uma vez que ele fala que considera-se ato infracional a conduta que ela é descrita como crime ou como contravenção penal, a gente tem que ter bem claro que enquanto uma pessoa maior ela comete uma infração penal e aí, portanto, nasce para o Estado uma pretensão punitiva, um menor, um adolescente, quando ele comete um ato infracional, nasce para o Estado uma pretensão educativa. Claro que em ambos os casos tem que ser observado o devido processo legal como uma garantia tanto para os maiores de 18 anos quanto os menores de 18 anos. Eu já falei no vídeo anterior para vocês, mas é importante frisar que quando uma criança, que é considerada aquela pessoa de 0 até 12 anos incompletos, ela pratica um ato infracional, o que deve ser aplicado são medidas de proteção. Já quando um adolescente de 12 anos completos a 18 anos comete uma infração, um ato infracional, aplicam-se medidas socioeducativas, então é diferente, né? É importante que vocês lembrem, né, que no nosso sistema a gente tem um critério cronológico, né, a respeito da imputabilidade, né, e consideram-se inimputável as pessoas que elas não têm condição de entender o caráter ilícito dos seus atos e se comportar de acordo com esse entendimento, né? Então, é justamente isso que está trazido lá no artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata, né, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, mas eles são sujeitos às medidas que estão previstas nesta lei, ou seja, no ECA, né? E aí ele traz uma questão bem importante no seu parágrafo único, que para efeito do ECA, de aplicação das medidas referentes a atos infracionais, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. E aí vocês vão lembrar, né, lá das aulas de direito penal, que tem uma questão, né, data do fato, né, data da atividade, né, do praticado delito no momento da ação ou omissão, ou do resultado do delito, né, então é aquela data do fato, é a data em que houve o resultado, então eu dei um tiro numa pessoa, essa pessoa foi morrer depois de um mês, essa é a data do fato, ou a teoria mista, né, que é tanto o momento da ação quanto o momento do resultado. No caso do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a data do fato é a data da atividade. Então, é o momento em que foi praticado o delito, né? Ou a ação ou a omissão. E aí é importante também a gente verificar, pessoal, qual é o início da maioridade penal, né? E aí a gente tem também mais 3 correntes. Uma que fala, né, que é a data do aniversário, a 0 hora da data do aniversário. A segunda corrente trata que a data da maioridade é a data do nascimento, né? Então, a hora em que a pessoa nasceu. Então, na data do aniversário de 18 anos, a data que a pessoa nasceu. E a nossa terceira corrente, que fala que é a meia-noite da data do aniversário de 18 anos. Há uma divergência doutrinária bastante grande. Trago para vocês que o NUT ele adota a teoria de que a data da maioridade penal é a 0 hora da data de aniversário de 18 anos, certo, pessoal?
Então, o que a gente pode trazer também de relevante sobre o ato infracional é que as medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas sim, após os 18 anos, por própria interpretação sistêmica do ECA, mas nunca elas vão ultrapassar os 21 anos. Há uma questão tratada lá no parágrafo 5º do artigo 121 do ECA, da liberação compulsória aos 21 anos de idade. Quando a pessoa completa 21 anos, ela não pode mais ficar submetida a medidas socioeducativas. Claro, pessoal, que a gente deve observar, né, e eu já falei para vocês nesse próprio vídeo, todo o processo legal e também deve garantir os direitos individuais quando da prática de ato infracional. Então, relativas ao flagrante de ato infracional, a gente tem que observar por analogia o que está previsto no 302 do Código de Processo Penal, né? Está tratado no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, essa analogia, né? A comunicação da apreensão do adolescente ao juiz competente, né? Então, isso é para garantir a ordem pública também pode ser determinada uma internação compulsória, né, como garantia de direito individual no prazo máximo de 45 dias. É claro, pessoal, que para tanto a decisão ela tem que ser fundamentada com prova da materialidade, com indício suficiente da autoria, né, e para garantir a ordem pública. Ok, pessoal? Também em relação às garantias processuais, a gente tem o devido processo legal, ampla defesa e todos os seus desdobramentos, né? A igualdade na relação processual e direito de provas, defesas técnicas, a gratuidade da justiça e a autodefesa, que é a possibilidade de trazer a sua versão sobre o ato infracional, né? Todas essas são garantias que são conferidas ao adolescente. As medidas socioeducativas que porventura venham a ser impostas ao menor, elas são uma resposta do Estado, né, porque são aplicadas sempre pela autoridade judiciária, e aí tá uma diferença de medida de proteção e medida socioeducativa, porque enquanto a medida socioeducativa, ela só pode ser aplicada pela autoridade judiciária, a medida de proteção pode ser aplicada também pelo Conselho Tutelar. Certo? Então, pessoal, essas medidas socioeducativas, elas têm princípios que elas devem seguir, né? A gente já viu isso em algumas das nossas aulas, como o princípio da brevidade, excepcionalidade, excepcionalmente só, que vai ser aplicada uma medida socioeducativa a um adolescente, e também os princípios que são do direito penal, podem, né, ser colocados aqui nas medidas socioeducativas, como, por exemplo, o princípio da insignificância ou da bagatela, né? Então, nós temos algumas decisões que já trazem essa questão. E aí, pessoal, eu deixo para vocês aí uma pergunta sobre a prescrição de medidas socioeducativas, mas dou uma dica para que vocês possam dar uma pesquisada, dar uma olhada lá no artigo 115 do Código Penal sobre a prescrição e como ela ocorre para os menores de 21 anos. E eu trago também, pessoal, uma questão bem importante aí, porque tem um tribunal que entende de forma minoritária, o Tribunal de Minas Gerais, ele traz um entendimento minoritário sobre a prescrição das medidas socioeducativas, certo? Então, espero vocês na nossa live, né, que a gente vai fazer, muito chique, na sexta-feira, e qualquer dúvida, coloquem aí no fórum. Um beijão!